Fala, garoto! Começando mais um episódio do nosso Bate-Papo Ideal, né? Que aqui esse podcast da Consultoria Ideal é o 19º episódio, toda sexta-feira às 18 horas no YouTube, mas também em todas as plataformas, né, Enoque? Spotify, Deezer, Amazon, tudo você lá encontra conversas e bate-papos incríveis do mercado imobiliário. E comigo sempre, Enoque. Tudo bem? Eu sou o Enoque, gerente comercial da Construtora Ideal. Hoje o bate-papo vai render com força. 50 minutos é pouco tempo, mas é o que a gente faz. Vamos tirar leite de pedra, como a gente fala. Então eu, Edson Júnior, vou falar agora quem que está no 19º episódio. Guilherme Machado. Ele é mentor e ele vem com um formato totalmente diferente. Eu li que ele tem o método QR, quero saber de tudo, desde o comecinho da história. Muito obrigado por estar aqui, separar um horário aí na sua agenda para contar um pouco da sua história, Guilherme. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Vai ser uma honra conversar aí com você, com sua audiência, compartilhar um pouco aí do nosso olhar do mercado imobiliário. Que eu sei que você vem com formatos diferentes aí, né? Quebra regras. É isso aí, eu queria ouvir isso dele. Quebra regras. E é muito importante. Lógico, toda regra é importante, mas também é um peso enorme quando você quebra uma regra e começa a dar certo e começa a formar uma nova linha de pensamento, né, Guilherme? Como começou? Você sempre trabalhou com o mercado imobiliário? Na verdade, você falou, trazendo um pouquinho do quebra regras, você me fez recordar uma vez, eu estava dando uma palestra e eu estava no palco falando sobre vendas. E aí o cliente, ele meio que me questionou, falou assim: Guilherme, mas eu sou contra você. Eu falei, mas como assim? Eu acho que as regras não têm que ser quebradas. E aí, no meio dessa conversa, uma pessoa levantou, que estava na plateia, e falou bem assim: eu concordo com o Guilherme. Esse negócio de marcar às 9 horas a reunião e chegar às 10, e chegar no horário, não pode, tem que quebrar as regras, tem que chegar às 10, às 11, meio-dia. Então, assim, as pessoas às vezes associam quebrar as regras com regras formais, com regras estruturais. Na verdade, quebrar as regras é muito mais um olhar ampliado daquilo que funciona, daquilo que é dito como certo, porque para a gente não existe uma verdade, existe verdades. Sim. Cacheiro Viajante, tem um grande amigo que é da fábrica Itatiaia. De móveis. Lindolfo, grande Lindolfo, abraço. Eu vendia cosmético, eu sou natural do Espírito Santo, e aí eu comecei vendendo cosmético no interior do Espírito Santo para salão de beleza. E aí minha carreira começou como cacheiro viajante, aí depois eu fiz a pivotagem para o mercado imobiliário. Tem muita gente, os novinhos, não sabe né? o que é cacheiro viajante. Eu queria que você explicasse. Eu vou te falar, eu não sou tão novo e de verdade Você não sabe o cacheiro viajante, eu não sei o que é. Tem muitas histórias do seu Lindolfo, ele tem 80 anos hoje em dia, e são histórias lindas. Então fala um pouquinho do cacheiro viajante, que é uma profissão linda. É um representante comercial, aquela pessoa que fazia porta em porta, de pasta preta, simbólica pasta preta, que ia batendo nos comércios para oferecer produto. Né? Então, o cacheiro viajante é isso. E viajava muito, né? Muito. Você viajou o Brasil todo? Não, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Só o interior do Espírito Santo. Viajei muito lá no Espírito Santo, viajava bastante. Existe ainda o cacheiro viajante hoje? Existe o representante comercial ainda, né? O representante é que hoje tá mais elaborado, né? Hoje o cacheiro viajante não tá na mesma forma, mas o simbolismo da profissão ainda. E também porque era outro mundo, né? Quantos anos isso atrás? Será que começou o cacheiro viajante? Eu tinha 17, tô com 48. Faz um tempinho. Tá a minha idade, pô. Tava com 17, 30 anos atrás. Não tinha internet, não tinha nada bip, disso. Nada. Então era assim, o cacheiro viajante. O meu pai, por exemplo... Hoje é muito visto como se fosse ligação fria. Vamos botar o code call. E você não tinha muito... Você tinha que chegar na porta do cliente. Isso aí. O meu pai, ele trabalhou na FTD como divulgador de livros da FTD. E era mais ou menos como um cacheiro viajante, só que divulgador de livro, para chegar nas escolas e tal. Eu só ia falar com meu pai depois da viagem de dia, quando ele conseguia um hotel que tinha um telefone para fazer uma ligação para tua casa. Isso. Então o cacheiro viajante era solitário, né? A gente ficava a semana toda viajando, ficava afastado. Você não tinha contato com família, com amigos, nada. Saía numa segunda-feira, voltava numa sexta. Era o seu ciclo.
E Faz você bons tempos. levava esse... qual que era o nome da empresa? Pode falar? De cosméticos? Posso? Era Kátia Perfumaria. Era uma distribuidora de cosmético lá do Espírito Santo que atendia salões de beleza. Tá. Bacana. E aí você E a começou... empresa- Já começou a quebrar a regra nessa época? Cara, que emoção. Porque o que acontece? Tá no sangue. Não é, porque o trabalho que a gente começou a fazer lá como caixeiro viajante era para salão de beleza. E até então a distribuidora não tinha esse braço para salão de beleza. Então eu tive de desbravar um mercado que até então aquela empresa que eu comecei a representar não tinha. Então, de alguma forma, foi um quebrar as regras. A gente não tinha esse segmento na empresa e começamos lá, 30 anos atrás, fazer esse trabalho. Foi muito bacana. Eu aprendi muito. Que bacana. Bastante. Quem foi caixeiro viajante? Enoque, nossa, Aprendi o muito. Lindolfo, muito. E ajudava muitas vezes o cliente. Falava, não, segura aí, eu pedalo um pouco pra frente, isso aqui, você pega mais. Isso aí. Né? É Fica aqui com o produto, você vai conseguir vender melhor essa semana, eu seguro pra você, porque até você chegar na empresa É isso pra aí. voltar, isso também isso. quebrava uma regra, né? Mas é isso. E você me trouxe uma outra lembrança. Eu atendia salão de beleza. Então, eu também era o promotor da empresa. Por exemplo, eu fazia coloração de cabelo, permanente de cabelo. Você fazia? Eu fazia porque eu não tinha uma pessoa para me acompanhar, então eu era também o promotor de apresentação do produto para os clientes. Então você tinha que conhecer. Tinha de conhecer, tive de aprender a fazer coloração de cabelo, permanente, reflexo de touca na época, a gente puxava fio de cabelo de touca, esmalte, eu pintava a unha. Então, assim, eu falei, era uma experiência muito bacana na minha vida. Eu, um menino novo, de 7 anos, tinha recém saído de casa, enfim. A escola da vida, né? É a faculdade da vida, que é uma das mais importantes. Foi bem legal, muito bacana. Quanto tempo você ficou nessa? Cara, eu fiquei 4 anos, 17, 20, isso aí, 4 anos. E só saí porque a empresa teve a sua, eu sempre brinco isso, teve a sua insolvência. Insolvência é nome bonito para dizer que a empresa o quê? Faliu. Quebrou, né? Tá aí, ó. E ela Mas é um nome bonito, bicho, porque o dono da empresa, isso é uma das coisas também que acontece, a gente começou a crescer muito, e aí o dono da empresa, em vez de estruturar a empresa, ele começou a comprar carro, imóvel. Misturou a pessoa jurídica com a pessoa física. E a empresa teve a sua insolvência. Foi quando eu saí do representante comercial, do caixeiro viajante, e pivotei para corretagem de imóveis. Mas o que a gente pega muito hoje, que muitos gestores estão ali por falta de opção no mercado. Colocaram ele gestor, porque o mercado não conseguiu alguém tão competente, e ele não tem essa formação também, o gestor. Por isso que entra um trabalho, igual vocês fazem, que é de capacitação. Porque, de verdade, eu estou no mercado imobiliário há 17 anos. Eu falo que hoje, até pelo acesso à internet, aos conteúdos que a gente tem, aos treinamentos, eu te falo que eu sou infinitamente melhor do que eu era antes. Porém, se eu tivesse tido acesso a esses conteúdos, com certeza eu estaria no nível muito mais elevado do que eu estou hoje. Pô, estou bem, então, enfim. Cara, mas a falta de verdade, eu peguei alguns gestores que eles não tinham tal capacitação. Eles estavam ali porque eles tiveram talvez uma performance legal e a empresa entendeu que eles fossem bons gestores. E não era tão bem assim. E então falta a capacitação e falta as pessoas. E olha o detalhe muito importante que eu já vi no mercado imobiliário. Você conversa às vezes com um colega, poxa, vamos na palestra, vamos no treinamento. Pô, eu tô lá mais para dar treinamento do que para receber. Cara, o cara não sabe nada, mas o subconsciente dele diz que ele é um bom vendedor e ele tá no caminho de sucesso. Cara, e esse daí é fadado a, com certeza, com o passar do tempo, ele decair, porque o mercado, ele anda numa velocidade muito grande. É legal esse comentário seu, porque assim, o que a gente observa hoje? Por que eu sou bom? Porque quando eu olho para o lado, eu sou o cara que manda, ou sou o cara que está melhor do que alguém e repetindo um padrão de sobreposição. Então, a chefia, né, eu falo assim, a liderança hoje está muito mais de sobreposição do que de liderança, de fato. Então, a gente vê profissionais muito bem colocados, vocês, gestores muito mal qualificados, que não querem investir no seu próprio desenvolvimento. Então, como é que eu vou liderar você se eu não sei me liderar? Muito bem colocado. Então, perceba que o ecossistema, cara, ele precisa, assim, vamos ser radical, precisa implodir isso, cara. A gente precisa implodir isso. Assim,
eu converso muito com gestores e pergunto assim, para mim, eu tenho um pensamento, você vende 10 imóveis por mês, 20, 30, seu VGC, seu valor geral de comissão é de 1 milhão mês. Vou te perguntar, como que você alcança esse resultado? Se você não tiver o processo estruturado, cara, você para mim não é um gestor. Se você não souber ferramentas de gestão, não souber estruturar, não souber explicar, eu falo assim, quem não sabe faz, quem sabe ensina. Quem não sabe faz, quem sabe ensina. Você vê poucos gestores hoje ensinando, muitos gestores fazendo. O que eu quero dizer? Peço você para fazer uma coisa. Você vai fazer, não está do meu jeito. Não vai estar do seu jeito nunca, cara. Do seu jeito, só você que vai fazer. Aí o que você faz? Pega para fazer. Dá trabalho desenvolver pessoas. Dá trabalho. São pessoas. Então, enquanto a gente não tiver uma cultura de desenvolvimento de pessoas, quando a gente não tiver uma cultura de gestão, de como e de sustentabilidade, acho pouco provável o mercado imobiliário conseguir transitar para um reconhecimento social. Tá. Reconhecimento social. Eu não estou falando que é eu tenho um amigo meu que quer ser corretor de imóveis. Não, ele quer ganhar dinheiro. Estou falando de reconhecimento social, da importância do papel do corretor de imóveis. Importância. Se você perguntar para um cliente hoje, você compraria um imóvel sem corretor de imóveis? Você acha que ele falaria o quê? Compraria ou não? Eu não compraria. Pouco provável. É isso que eu ia falar. Você faz parte de uma minoria. A maioria ia falar, compraria. Compraria com ou sem? Sem. Sem corretor. Sério? Se você perguntar para um cliente hoje... Eu sou tão preocupado com documentação, com tanta coisa. Você precisa de corretor para isso? Mas para saber... eu acho que... Quantos corretores você conhece que entende de documentação? Não é a maioria. Mas, por exemplo, o Enoch entende, eu tenho um cunhado meu que entende. Não, mas pega assim, agora a massa. Não, a massa eu já não posso falar pela massa. Então, mas vamos pegar, hein? Vamos olhar o Brasil. Nós estamos falando aí de 600 mil corretores no Brasil hoje. Se não for, esse número é bem próximo a isso. 600 mil? Corretores. Uma massa de 600 mil corretores, poucos corretores vão entender de documentação. Poucos. Então, assim, poucos corretores vão poder dar, de fato, uma orientação para um cliente comprador ou para um cliente vendedor. Então, eu estou muito mais... mas na minha cidade tem muitos. Que bom, parabéns. Eu não estou falando que todos são assim. Estou dizendo que provável que poucos vão conhecer. Então, se você perguntar a um cliente, o que você, quando fala a palavra corretor de imóveis? Então, qual a importância do corretor de imóveis? Então, vamos lá, já que é para mudar uma cultura e mostrar a importância do corretor de imóveis, já que não é essa parte de documentação, o que seria? Não falei que não é essa parte. Eu falei que a parte de documentação está inserida nas competências do corretor de imóveis. Sim. Mas, para mim, a gente vai mudar a profissão quando entender que é uma profissão. Tá. Não é porque muita gente usa como um complemento de renda, né? Complemento de renda, exatamente. Então, o que é uma profissão para mim? Profissão é aquilo que é visto de forma a ser estudada de forma contínua. Então, eu vou ter que estudar para minha vida, para a vida toda. No dia que a gente entender a importância da profissão, da necessidade do estudo, eu penso que a gente possa vir a ter uma percepção social diferente da nossa profissão. No meu olhar. E o Adilson, a gente vê muito isso. Por exemplo, você pega num plantão de vendas, você leva o registro de incorporação e coloca em cima de uma mesa. Olha, eu vou te falar, poucos corretores vão pegar para ver. E os que pegarem para ver, não vai entender o que está escrito ali. Sabe o que acontece? Você começa, você que entende um pouco mais, você começa a vender e o cara fala, cara, mas falaram para mim que não tinha unidade com vaga. Você fala, não, pô, mas no registro de incorporação constava ali que no 10º andar tinha 3 vagas. O corretor, ele leu ali 50 vezes e ele não conseguiu enxergar aquilo, ele não consegue. A gente vê muita dificuldade, o corretor ele não consegue, muitos, né? Não estou falando todos também, ele não consegue enxergar uma matrícula, ele não consegue tirar um espelho de IPTU. Aí a gente chega naquele ponto. Hoje até tem muitos portais que eles incentivam a comprar sem o corretor. Eles estão querendo mostrar que o corretor ele é um mero demonstrador de imóveis. E demonstrar imóvel, o cara olha um vídeo. E eu vou te falar que é
essa capacitação eu creio que vai, se acontecer, vai demorar muito. Você acha também? Eu penso, o que eu penso? Por isso que eu falo que tem que ser top-down, de cima para baixo. A gente precisa da gestão levando essa informação de forma mais precisa para baixo. Então, assim, ele dá pelo exemplo. Não, o gestor ele precisa se capacitar, se desenvolver. O gestor ele precisa também ter a empresa precisa ter uma cultura de aprendizado. Deixa eu te dar um exemplo. Sou seu corretor. Eu sou o seu corretor. Uma pergunta retórica que eu vou lhe fazer. Se você chegar no salão de vendas, me pegar lendo um livro, você vai achar que eu estou à toa ou que eu estou trabalhando? Retórica, não precisa me responder. Via de regra, o gestor vai assim, é absurdo. Lendo um livro, que absurdo ler um livro. Está no teu canteiro, você tem que trabalhar. Então, não tem uma cultura de aprendizado. Sim. Não tem cultura de aprendizado, porque a pessoa está lendo um livro, ela está aprendendo. Sim. Ela está aprendendo. Então, esse olhar para mim que a gente precisa ter. Acho que toda empresa precisa virar uma escola. Se onde você está não te desenvolve, pede demissão por justa causa. Então, a sua empresa, ela é uma escola? O quão melhor eu estou por estar ao seu lado? Mas eu não estou falando do aprendizado na porrada. Eu não estou falando do aprendizado na sobreposição. Na sua, gestor. Na minha época, não tinha nada disso. Você tá o quê? Tá reclamando de quê, bicho? Na minha época não tinha nada disso. Fazia muito mais. Você tá reclamando de quê? Você tem água, café, ar-condicionado, você tem banheiro, você tem lead. Na minha época não tinha nada disso, não. Não. Perceba que é uma conversa, uma liderança de sobreposição. Não é eu estou ao seu lado, eu estou na sua frente. Outra fala muito comum da gestão, falando assim, se eu consigo, todo mundo consegue. Cara, eu não sou igual a você. Eu não sou igual a você. Eu não sou igual a você comportamento, eu não sou igual a você. Estou aqui, irado estúdio, eu vou levar essa bomba embora, você precisa vir aqui, só conhecer esse estúdio. Irado. Pô, eu vou levar esse negócio. Cara, eu não sei se eu tenho condições de ter uma bomba dessa. Então, assim, entenda que não é porque você tem que eu posso ter. Nós somos diferentes. Então, a gente precisa começar a trabalhar com a individualidade de cada um, com a singularidade de cada um. Então, para mim, isso precisa ficar muito presente no salão de vendas. Quando a gente fala de mercado primário, então, que é lançamento, eu vejo o mercado primário muito mais... Vou falar no bom português. É muito pior do que o mercado secundário para mim. Sem sombra de dúvida. O mercado primário é bem pior do que o mercado secundário. O corretor de imóveis do mercado primário é muito pior. Por quê? Porque as grandes lançadoras estão procurando o quê? Mão de obra desqualificada. Estão buscando panfleteiro para ficar em farol. Estão buscando, sabe o quê? Vigia para ficar em stand de vendas. E eles me contratam um corretor de imóveis, cara, que ele sabe que não tem condição financeira para me colocar no stand de vendas para suprir. É uma vergonha o que fazem. É desumano o que faz hoje com o corretor de imóveis. Por que você aceita? Porque eu estou sem dinheiro, irmão. Eu estou quebrado, eu preciso botar dinheiro dentro de casa. E claro que esses gestores pensam em vender, né? Toda empresa pensa em vender. Safado e sem vergonha para mim, cara. E como é que pode fazer isso para trazer a venda? Deixar de ser canalhas, cara. Acho que o mercado primário tem que ser canalha. A gente está vivendo no mercado de São Paulo aqui, onde esse mercado primário, estou falando do mercado primário, é desumano o que esses caras fazem. Eles colocam 150, 200 para ter uma performance de... E principalmente sobre o seguinte, eles te dão o folder para você lá carimbar, ir para um farol, captar teu cliente, se vira. Não tem treinamento, desenvolvimento, não tem nada, e é chicote. Aí olha para o outro assim, mas eu já passei por aí. Se eu conseguir, você também consegue. Então assim, o que mais acontece é o quê? Captar corretor como? Eles falam que estão precisando de gente para marketing. Entrevista de corretor. É uma canalice, uma vergonha, cara. E aonde caberia quebrar a regra nesse sistema? Matar todo mundo e todo mundo morrer. Ô Guilherme, perdão. Ô Guilherme, hoje, mesmo com esse acesso aos conteúdos que vocês apresentam, essas grandes empresas, eles não continuam. Você acha que eles continuam
nem aí pro corretor, eles não estão trazendo uma capacitação maior? Salvo algumas exceções, e posso até citar uma aqui. Perfeito. A Seller é uma house, uma empresa para mim, da Cirela, Sim. que para mim é referência. Acho ela baita de uma referência, tá? De estrutura, de gamificação. Acho que provavelmente deve ter um monte de problema lá dentro, como todas as empresas têm, né? Mas eu acho uma empresa boa. Então, o que eu penso? O brasileiro, ele tem um pensamento de curto prazo. Nós precisamos ter um pensamento de médio e longo prazo, cara. Não é contratar um corretor hoje para vender amanhã. Sim. É contratar um corretor, desenvolver pessoas para que amanhã venda de forma sustentável. Então, assim, o brasileiro, ele tem visão de curto prazo. A gente não tem... já vi isso política. Mudou política, mudou aquilo que você está fazendo, para tudo, vamos começar tudo de novo. Então, você não tem nenhum plano de governo de longo prazo, de continuidade. Você não tem, na visão empresarial, um plano. Falando assim, existem empresas assim, falando em regra, de uma visão de continuidade. Esquece que quanto maior o seu turnover, diz mais sobre a sua empresa do que sobre a pessoa. Então, nós nos acostumamos a uma alta rotatividade de corretores de imóveis. Os corretores se acostumaram com uma péssima liderança e gestão. Se você perguntar hoje um corretor de imóveis, cara, o que eu mais recebo, o corretor de imóveis, ele está desamparado. Mas ele é vítima? De forma nenhuma. Não estou aqui dizendo que o corretor de imóveis é vítima. Tá. Não tô, de forma nenhuma. Ele precisa também buscar sua conscientização, seu desenvolvimento, mas eu entendo que é uma parte sensível da estrutura hoje que nós temos. Penso eu que se nós empresários tivéssemos um pensamento de continuidade, de médio e longo prazo, provavelmente nós teríamos um mercado bem diferente do que nós temos hoje. Uma universidade corporativa, momentos de estudo, promover isso. Né? Não é assinar Netflix e toma aí e assiste. Não, é você assistir, acompanhar, o que você entendeu, Debater. ver os indicadores de performance que você dos seus estudos versus da sua aplicabilidade. Hoje nós temos poucas empresas você tem hoje um gestor de pessoas. Eu não estou falando, mas se sua empresa é grande. Cara, não. Se você entender que reter é muito mais importante do que contratar, e para reter não é dinheiro, é desenvolvimento. As pessoas querem aprender, cara. As pessoas querem aprender, tem muita gente querendo aprender, muita gente. Então, o meu olhar assim, lembra como é que a gente pode quebrar as regras? Movimentos como esse, eu acho que a gente tem que dar mais voz. Vou dar um exemplo, o próprio corretor, mais voz para o corretor, apontar menos e se conectar mais. Eu estou aqui muito mais no discurso de revolta, no sentido de, cara, quanto que nós vamos nos unir para mudar esse mercado? Porque nós temos o poder de nos unir. Sim, os 600 mil que tem o poder. Cara, se o corretor soubesse a força que tem, eu se fosse corretor de imóveis, eu vou criar uma confusão. Corretor de imóveis, vamos fazer uma greve? Vamos fazer a greve. Enquanto os donos de empresa não nos derem, não é salário fixo não, tá? Mas estudo, oportunidade de trabalho, a gente não vai aceitar uma situação dessa. Só que, de novo, amanhã eu tenho que pagar minha conta. Amanhã eu tenho que pagar minha conta. Então, quero convidar você que é corretor de imóveis para a gente fazer uma greve. Vamos fazer uma greve? Ou assim, greve? O Enoch já vai ser CLT, né? Então vamos fazer greve, né? Mas assim, no sentido, numa metáfora. No sentido de que, cara, vamos nos unir. Nos unir não para querer mais honorários maiores, mas para nós desejar respeito. E respeito começa com a gente. Então nós precisamos entender o que você quer como corretor de imóveis. Porque muita gente... Eu faço uma aposta, corretor, você quer um honorário maior ou você quer a possibilidade de vender todos os meses? O que o corretor vai responder? Com certeza a possibilidade de vender todos os meses. Vamos dar para ele. Como que a gente faz isso? Com educação. Sim. Educação, cara.
A gente está negligenciando a base de qualquer transformação de uma sociedade. Educação. Falando nisso, Guilherme, a gente vê, você é um cara bem conhecido na rede social. Você todo dia tem ajudado bastante. Mas a sua maior audiência é com corretor? É com corretor mesmo. Porque na verdade a gente fala muito de conteúdo, mas se o corretor ele não tiver também essa necessidade de falar, Aberto. poxa, é isso aí, aberto, eu preciso aprender. Aberto para isso. Só que a gente precisa, vamos lá, boa sua colocação mais uma vez. Qual é o pensamento brasileiro? A gente tem que acabar com a dicotomia social. Pobre e rico. Alto e baixo. Preto e branco. Porque chato e legal. Porque, veja bem, não estou falando de gente, estou falando de ser humano. Onde que eu quero chegar? Hoje tem muito corretor que acusa dono de empresa e muito dono de empresa que acusa corretor. Enquanto o corretor estiver acusando o dono de empresa e o dono de empresa estiver acusando o corretor, quem vai estar nos acusando? O cliente. Sim. Nós temos de nos unir, cara. É verdade. Eu quero, assim, meu clamor é pela união dos profissionais do mercado. Eu dou maior ponto de atenção na gestão porque eu entendo que tem que ser de cima para baixo. A gente tem maior possibilidade de criar esse movimento, sim. tá? Dessa engrenagem, ela começar a tracionar numa velocidade maior. Mas, se nós não entendermos que o corretor não é ruim, ele não está, talvez, desenvolvido, então, se que o dono da empresa não é um filho da mãe que está ganhando dinheiro das minhas custas, ele tem um maior risco na sua gestão. Então, assim, a gente precisa começar a entender melhor como funcionam as coisas para que a gente possa se unir, cara. Eu vou te falar bem a real. A gente nunca tinha conversado sobre isso. E eu vou te falar bem a real. É uma das coisas, um dos pilares que nós temos aqui na consultoria Ideal. De verdade, tudo que a gente faz pelo cliente, que a gente faz para os gestores, a gente faz para o corretor primeiro. Eu costumo dizer que o nosso primeiro cliente é o corretor. Mas isso é frase de efeito ou isso é verdade? Não, é real. Depois da pergunta, então. Não me responda de novo. Claro. Muito mais para quem nos ouve. O café que você serve para o seu cliente é o café... Aquele café de cápsula, qual é o nome? Nespresso. Não, Nespresso. Né? Nespresso. E para o seu corretor, qual é? Tem divisão de café? Porque, via de regra, as empresas têm, tá? Tem o café do cliente e tem o café do corretor. Chegamos num ponto bem bacana. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei em outras empresas que, olha, corta meu coração em dizer, Adilson, trabalhei em empresa e você sabe que existe isso. Eles preparam um baita de um café da manhã, num dia de lançamento, no dia de meeting, e o corretor, falo para você do fundo do meu coração, porque eu já passei por isso. O corretor, ele praticamente vai comer o resto do que sobra. E falo para você, é real. Você vai ter oportunidade de conhecer o nosso plantão de venda. Você vai ver. Sabe quem é bem tratado? Desde a equipe da TV Gazeta, você sabe, sempre tem bolo, todo café mundo, para todo mundo igual. Eu falo a real. A consultoria Ideal, o nosso primeiro cliente é o corretor. Sabe por quê? Porque não existiria nada disso, a nossa consciência, se não tivesse o corretor ali na ponta. E de verdade, a gente compra, o corretor ele já está comendo, quando a gente abre para o cliente num meeting, num lançamento, o corretor ele já vem comendo. E detalhe, o garçom que vai servir o cliente, a gente já fala para o corretor, não tem essa de ficar sem graça, ele vai servir você. O garçom ele foi contratado para servir nossos clientes, você é o nosso cliente. Ele vai servir o refrigerante para o corretor, ele vai trazer o salgadinho para o corretor. Isso, pelo jeito, não acontece no mercado. Não é, para você ter uma ideia. Não é regra. E eu vou te falar. Acontece pouco. Numa proporção muito menor do que deveria. O corretor, eu já vi plantão que o corretor... Banheiros diferentes. Eu não digo nem de banheiro diferente, mas o corretor muitas vezes ele se alimentava, sabe do quê? Que é o mais triste? Do amendoim que sobrava no balcão. Posso falar? Mais de 50% dos corretores hoje que vão para plantões não tem dinheiro para voltar. Essa é uma realidade. Principalmente falando do mercado de São Paulo. Sim. Tá? Então, assim, em outros mercados menores, o corretor, ele tá literalmente, cara, tá trabalhando para pagar, ele sai de casa todo dia na esperança de ter o dinheiro para pagar a conta de luz no final do dia.
É uma vergonha. É muito comum em construtoras fazer cold call, né? Ligação fria. Sim. O que eles fazem no final? Bicho, eu tenho uma raiva disso. Eu tenho uma raiva disso. No dia que eu pegar uma empresa fazendo isso, no amor, eu vou. Nossa senhora, eu soco na cara dele, Giovanni. Me pega e fala assim: ó, se você bater 100 ligações, pizza no final. Isso é ração, cara. Aí me paga noite de pizza. Ah, pra puta que pariu com essa noite de pizza. Não quero que você me dê pizza, não. Quero que você me dê recurso, possibilidade de eu me desenvolver, ganhar dinheiro e escolher até a pizza que eu quero comer. Mas aí que tá. Tá me entendendo? Escolher até se eu quero comer pizza, ou o sabor que eu quero comer da pizza. Não assim, porque é ração, cara. E muitas Com todo vezes, respeito. Guilherme, muitas vezes o cara tá ali para comer essa pizza porque ele não vai ter. É triste de ver. Agora, por que será isso. que chegou nessa situação? Sempre foi assim? Ou chegou nessa situação com tantos corretores que... Não. Eu tô há 25 anos no mercado. Era assim, já? Eu vou dizer dos meus 25. Tá, sim. Eu vou dizer dos meus 25. Pra mim tá igual. O mercado pra mim... Mesmo quando tinham menos profissionais? Igual. Que agora você falou 600 mil e realmente muita gente vai ali Igual. procurar, porque quando era lá atrás... Igual. Você vai dizer assim, Santa Catarina no mercado muito rico. Você conhece o mercado de Santa Catarina? Muito Não, do rico. mercado imobiliário. Eu sou o mais aprendiz aqui de mercado imobiliário. Mercado imobiliário, eu só tô aqui só ouvindo. O mercado de Santa Empresas Catarina é riquíssimo. O Conselho Regional lá faz um trabalho brilhante. Inclusive, um abraço para o Fernando, que é o presidente lá, e o atual presidente também, que teve eleição agora. Mas, assim, brilhante. Mas é um mercado onde a cultura é diferente. Mas, via de regra, os conselhos estão pouco atuantes e os corretores de imóveis, cara, eu falo o seguinte, que o mercado de São Paulo para mim, um dos mercados que mais precisam se desenvolver. O mercado de São Paulo, para mim. Não é um mercado, para mim, evoluído em termos de competência. Tá. É um mercado mais rico, né? Mas estou falando de profissional. Para mim é um mercado ainda tem muito a se desenvolver. Talvez até pela oferta que você tem maior que São Paulo. Mas no meu olhar aqui é assim, cara, a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar. E você leva essa cultura nas suas mentorias, essa é a metodologia QR? Tem a ver? A metodologia QR, a gente tem uma metodologia de processo de vendas, que é a metodologia QR. A base da metodologia é que a gente não foca no produto. Foca na pessoa. Na pessoa. E isso não é uma frase de efeito. Tá. Né? Porque assim, como é que é focar na pessoa? Eu entendo que o produto é nada mais do que uma associação que o cliente faz para resolver um problema. Sim. Do mesmo jeito que eu tô com essa camisa aqui, é uma associação. Não quero essa camisa, eu não quero passar frio. Não quero essa camisa, eu não quero passar frio, eu quero me sentir bonito. Então tem várias associações emocionais por trás da minha solicitação de ter essa camisa. A mesma coisa é o cliente. Eu quero 2 dormitórios, quero 3 dormitórios, quero uma casa. Então, qual a associação que o cliente faz na solicitação do imóvel? Então, quando eu começo, como se fosse uma cebola, né? Começo a descascar a cebola por camada, a gente começa a entender os comportamentos do cliente, que para mim são mais importantes, para fazer essa conexão e essa direção para o cliente. Então, a base da metodologia é essa. Eu sou um cara que estudo muito, tem uma metodologia que é reconhecida mundialmente, que é Spin Selling, que é um livro de vendas muito famoso, e que, na verdade, eu sou o quê? Eu modelo tudo. A metodologia é feita de várias metodologias, de várias teses acadêmicas, junto com o meu conhecimento, aí vem o meu lado empírico, né? Eu estruturei algo customizado para o mercado imobiliário. Então, a metodologia é uma metodologia de processo. Cara, eu sou um cara de processo. Eu vejo a vida como números. Tudo para mim é matemática. Se não tem número, pouco provável que a gente consiga alcançar um resultado. E eu sou um cara de processo. Sou um cara que vou estruturar os processos. Porque para mim, quem sabe fazer... Por que para mim as pessoas não sabem vender? Porque elas não conseguem ter estabilidade de resultado. Então, mês vende, mês não vende, mês vende, mês não vende, mês vende, não vende. Quando vende porque o meu produto é bom, quando não vende porque o mercado está ruim. Fica naquele negócio de tá sorte, de achar que...
Então, assim, Esperar, eu sou um cara vender. de processo, de indicadores, de números, sou um cara, gosto muito de BI. Não fica lógico, né? Tá entendendo? Fica lógico e para mim a gente consegue falar a mesma língua. Então, eu não falo de pessoas, falo de processo, não vou individualizar, não vou falar do Guilherme gerente, eu vou falar da posição do gerente. Então, essa estrutura mais macro de estruturar os processos, de entender melhor as pessoas, de saber quem eu vou contratar para o meu time, quem é o corretor que eu preciso, onde eu vou me desenvolver, é o que a metodologia QR tem trazido para o mercado imobiliário, e a gente faz Ô isso. Guilherme, como que faz para falar para um corretor mais antigo o tema? Você não vai mais conseguir vender assim. O cara vai querer grudar no seu pescoço. Ou ele vai pegar o livro e vai tacar na sua cabeça. Mas você entende como uma pessoa mais antiga, pegando sua brincadeira, porque eu estou com o tema do meu livro, né? Uma pessoa mais antiga, eu sempre falo o seguinte, eu não vendo, o cliente compra. Então, qual é o meu olhar? Eu não vou falar para um cara mais antigo, você não vai mais conseguir vender assim. Eu vou esperar o momento que ele vai me trazer alguma dor verbalizada dele. Quando ele me trouxer a dor dele, o que ele tem quando ele traz a dor? Ele tem consciência. Sim. Por mais que não seja a consciência que eu queira desenvolvê-lo, Isso já é psicologia, hein? mas só de ele ter a consciência que ele precisa ter alguma coisa que ele não tem, já tenho a permissão de falar. E aí, de novo, vou trazer números. Eu não trabalho com intuição, com achismo, vou trabalhar com números. Vou dizer, seus números eram esses, agora estão esses. E eu vou sempre trazer a consciência para você. O que você pensa que você faz hoje diferente do que você fazia antigamente? Antigamente você tinha um resultado. Então, sou muito mais de empoderar a pessoa do que de falar. Pouco provável eu vou dizer, você está errado aqui. Pouco provável. Eu vou dar para você recursos para que você tenha consciência de onde está o seu erro. Então, eu faço isso com o vendedor, lógico, numa brincadeira que você fez para do livro, mas, cara, o ser humano não foi feito para quebrar hábitos. Nós somos de hábitos. Então, quebrar as regras, trazer uma mudança da sua venda, é para o cérebro algo muito desafiador e pouco prazeroso. Ele vai atrás disso quando está doendo algo, né? Como você falou. Se estiver tudo bem, é muito difícil você pouco quebrar provável ele conseguir. Por mais que você prove, olha só, por mais que você prove que vai ser melhor, se a pessoa está tudo bem naquilo lá, ela é muito mais difícil de aceitar. Eu vou te falar bem real. Uma mudança, uma quebra de regra. Nessa minha carreira que eu tenho como corretor de imóveis, se há 10 anos atrás você falasse para mim que apareceu uma imobiliária que ia alugar pela internet, o cara viu no portal, ia virar a maior imobiliária da América Latina, eu ia falar, não, de verdade, tu tá ficando maluco. Esquece, não vai acontecer isso nunca. E a tecnologia, ela tá empurrando a gente de tal forma que até que a gente até brinca, os mais dinossaurinhos, eles estão tendo que se atualizar. Porque o mercado, e ele tá numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que, cara, mesmo você tentando, eu tenho 44 anos, eu já venho de uma geração que não tinha, eu fui conhecer, a tecnologia já era um pouco grande, e, cara, a gente já apanha mesmo estando com o coração aberto e com a mente aberta, mas se a gente não se capacitar, de verdade, durante algum tempo da minha vida eu achava que eu não precisava de treinamento. Hoje em dia, tudo que é vaguinha, todo o tempo que eu tenho, eu tô tentando me capacitar. E de verdade, eu tô muito aquém ainda do que eu quero chegar, porque não tá fácil. Não, é um desafio. Se adaptar a essa nova realidade, a facilidade dessa nova geração também de aprender, tá vendo? É absurda. As mudanças comportamentais, a gente recebe muito estímulo hoje, cara. O tempo inteiro, né? O tempo todo a gente No recebe celular. estímulo. Então, eu posso sair daqui, cara, é uma loucura. Eu posso sair daqui agora falando que, achei irado esse celular. Eu vou ali fora, ali agora, eu posso receber um estímulo e falar assim, não, esse celular não é bom. Bom agora é esse daqui. Eu posso ser influenciado por uma outra pessoa que eu admiro, que vai mudar minha opinião. Tá entendendo? Rápido demais. No mesmo dia, Fração de segundo isso acontece. Então, assim, é muito rápido. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com feudo, né?
com o grupo social do cliente, porque se eu consigo parametrizar, se eu consigo entender, se eu consigo o padrão do grupo social, é o que o Google faz quando ele muda o algoritmo. O Google não muda o algoritmo porque ele quer mudar, ele muda porque mudou a forma das pessoas buscarem aquela informação. Aí ele tem que mudar o algoritmo. Então, assim, eu acho que o grande lance hoje é se antecipar. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa ser muito orientado por dados. Por dados, cara. Eu vejo poucas empresas hoje tomarem decisões por meio de dados. E penso eu, tanto o corretor quanto a empresa, a gente precisa levar mais a sério dados. Isso é um pouco da modinha. A moda hoje, qual é a moda do mercado imobiliário hoje? Qual que é a moda, Enoque? Se fosse do meio artístico eu ia te falar, mas qual que é agora? Eu não sei. Não, falamos de um corretor, né? Moda hoje é o quê? Fazer vídeo. Ah, sim. Então você vê um monte de corretor. Eu estava essa semana almoçando com uma pessoa. Isso são em todas as áreas, né? Essa parte. Faz o vídeo, posta lá e acha que vai ter o Mas você resultado. tem mais corretor sendo produtor de vídeo do que sendo corretor. Estava almoçando com uma pessoa Verdade, essa semana. eu não tinha pensado nisso. E ele compartilhou comigo, nem te falei, Gi. Tem uma pessoa aí que está arrebentando, um corretor que está arrebentando hoje em vídeos. E aí ele falou comigo, o corretor estava feliz da vida, o vídeo dele tinha batido 4 milhões, 5 milhões de views. E tinha um portal aí grande que chamou ele para dar entrevista. Mas não estava nem aí que não foi ele que vendeu o imóvel. Ele já aprendeu a editar, a produzir. Então ele está feliz porque bateu views. O cara já é editor, produtor e apresentador. Só não é o corretor. Tomou minha vaga, tomou a vaga do Ricardinho. Então, ó, a gente tem uma moda hoje do corretor fazer vídeo, que para mim, cara, tem que fazer? Precisa. Mas as pessoas estão esquecendo que precisa vender. Precisa vender. É verdade. Precisa vender, bicho! Cara, views não é venda. Não é venda. Isso bate muito com o nosso programa. Views não é venda. Outro mercado que está em moda, mercado de alto padrão. Todo mundo hoje é corretor de alto padrão, está transitando para corretor de alto padrão. Bicho, a moda é onde você está e sabe gerenciar. Para você transitar, eu estava vendo. Você vai vender um imóvel de 5 milhões. De 1 milhão. Você precisa. Qual a diferença de vender um imóvel de 1 milhão para de 100 mil? O imóvel de 100 mil, você precisa ter 100 mil competências para vender um imóvel de 100 mil. E de 1 milhão? 1 milhão de competências para vender imóvel de 1 milhão. Tem gente que quer vender imóvel de 1 milhão com 100 mil competências. 1 milhão porque precisa se desenvolver mais. Então, assim, eu penso, mais uma vez, as redes sociais, o corretor que não está na rede social provavelmente vai ter mais dificuldade de vender, mas entendo que você deveria estar ali para fazer venda, para educar o seu cliente, para empoderar, não é também virar um panfleto digital, não é sobre isso, muito mais sobre educar. Hoje eu estava fazendo entrevista de uma pessoa que eu estava contratando, perguntei, você usa rede social? Ela, mais ou menos. Se você está na sua rede social agora, eu vou ver uma profissional? Ela, não. Então, cara, como é que... porque não dá para fazer negligenciar a rede social, mas também não dá para fazer a rede social um diário. É um equilíbrio, né? Na consultoria ideal, 70% das vendas vem da rede social, né? Como que você, no seu curso, na sua mentoria, ajuda a usar essa ferramenta de forma correta? E não ficar só, que nem você falou, um corretor que fica encantado com os views, que views não é venda. Como usar essa... Você tem algum... Para mim é o mais importante. Como usar para fazer a venda? Porque você tem o conteúdo de atração, você tem de educação. Exemplo, quais são as maiores dores, dificuldades que o seu cliente, maiores dúvidas que o seu cliente hoje na consultoria ideal tem para comprar um imóvel de você? Vamos pegar aqui. Uso de FGTS. Sim. Estou dando um exemplo. Vamos gerar conteúdo de utilização de FGTS? Estou dando um exemplo. Então, para mim, é um conteúdo educativo. Só educativo mantém? Também não, que é cansativo, é chato. Que rede social hoje é muito mais entretenimento do que informação. As pessoas não estão ali também só para consumir informação. Elas também querem consumir entretenimento. Então, você tem um vídeo bacana de um empreendimento, você está visitando as obras que você muitas vezes está fazendo, dizendo como é que você está, o corretor. Isso é bacana, isso é legal. Vai mesclando, né? E entender as diferentes comunicações. Uma comunicação de rios é uma, de stories é outra. Então, entender e pivotando isso daí. Agora, não esquece que você tem que vender. Não esquece que tem que vender, cara. Para mim, o mais importante é fazer vídeo, é um como eu alcanço o meu resultado.
Porque se eu faço o vídeo e não alcanço o resultado, ou preciso mudar o vídeo, ou tenho que parar de fazer vídeo. Então, assim, de novo, isso não é só o corretor de imóveis, não, tá? Você vê hoje médicos, Sim, é em tudo. advogados. Essa aí falou nova moda, é em tudo. Tá vendo? Então, vou falar de corretor, que é a nossa área, né? Mas isso não é só a profissão de corretor de imóveis. Então, para mim, acho que a sociedade está emburrecendo. É o meu olhar sobre, né? A gente nunca teve tanto acesso à informação, mas com tão pouco conhecimento. Hoje a gente não tem profundidade. E não estou falando de geração, não, porque eu tenho 48 anos. Eu tenho muita gente da minha geração que também não está aprofundando, cara. Então, assim, acho que a gente precisa ficar mais presente, as relações, conhecer melhor o cliente. Acho que a gente precisa evoluir, ficar mais presente. Esse montante de informações nem sempre são boas, né? Às vezes você tem informação rasa, não sei se a gente pode falar que existe informação rasa, mas o conteúdo às vezes é raso. E as pessoas vão. Aí é o que você falou, né? Não para de chegar. Não para de chegar. Você falou de outras profissões. Às vezes já tem gente com 1000 views, quando você vai ver o cara nem médico é. Acontece, já aconteceu, já saiu até em mídia. Então, é um conteúdo que você não sabe nem ver a veracidade, nem se aquilo vai ser bom para você. E é tanta coisa que você no final do dia, eu falo assim, meus filhos são mais novos. O que você absorveu de conteúdo bom? Você não sabe dizer. De tanto que ele viu, ele não sabe dizer o que ele consumiu de conteúdo bom, nem de ruim, às vezes não sabe. Olha, o que você viu no último, você vi aí você com o celular 10 vezes, pode ser o corretor também. O que você aprendeu nessas 10 passadas de tela? É por isso que eu falo que nada. Ou que é muito superficial, né? Porque você não aplica, hoje ninguém sabe mais escrever. Então, assim, a gente precisa estudar, cara, a gente precisa estudar. No meu olhar, mais de uma vez, o mercado imobiliário é um mercado infinito. Poucas profissões vão gerar oportunidades como o mercado imobiliário gera. Poucas profissões. Poucas profissões. Bicho, poucas profissões. Um advogado hoje formado vai ganhar quanto hoje? 2.000? 2, 3 mil reais. Comecinho, é? Não é isso? É isso aí. O cara estudou 4 anos. Mas daí, olha que volta lá. Mas ele pode passar no concurso? Pode. Mas se um corretor estudar como um advogado estuda, um corretor vai passar no concurso para ganhar. Com todo respeito a quem estuda concurso, não é sobre isso. Mas estou falando que a profissão de corretor de imóveis, cara, se um cara estudar como estuda um cara para concurso, quantos caras não vai ganhar como corretor de imóveis? Mas aí vai aquele... Mas vai aquele pensamento lá do começo do nosso bate-papo. A pessoa tem que encarar como todo, uma profissão que o cara... médio e longo prazo. Porque o cara que está lá na faculdade fazendo direito, ele está pensando 5, 10 anos para frente. O corretor está sendo imediatista, ele não está estudando. E quem não está ganhando seus 2.500 aí, CLT, infeliz da vida voltando para casa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E mesmo assim ele ficou naqueles 4 anos. Então o corretor é isso, essa mudança, essa mentalidade que é chegar, é estudar, tem seu prazo, tem o seu período de aprendizado, como se fosse uma universidade. De carreira, cara. Carreira, exatamente. Profissões de carreira. Então, assim, e isso que eu falo, a gente tem que levar de verdade como profissão. E pensar no médio e longo prazo. Mas sabe que isso aconteceu com N profissões? Eu acredito. Eu sou formado em artes cênicas há 28 anos. Hoje você pega, para quem ser tantos amigos, atores, atrizes, tremendos, que estão aí no teatro também, ralando, ganhando pouco, e você vê uma emissora abrindo espaço para quem é influencer. E às vezes vem uma geração... Mas sabe por quê? Que não quer nem mais estudar artes cênicas, não quer mais. Eu vou ficar famosinho na internet e depois eu vou pra novela. Então, assim, aconteceu com N profissões Cara, eu tava essa banalidade. Eu tava no evento. De não querer estudar. Tava no evento no final de semana. Aí eu me conectei com 2 melequentos. 2 meninos, tá? Sim, entendi. Uma forma... Não é pejorativa, mas uma forma de engraçado, porque assim, eu sou tio, cara, 48 anos, sou quase avô já. 2 moleques com 17 anos, 17 anos, eu tava em casa, mesmo que eu tava assim, 17 anos, bicho,
Resumindo, os moleques estavam putos, que não tinham ainda, um deles, não tinham ainda 1 milhão na conta. Mas é o que prega a internet, Guilherme. Não, mas um já tinha. Ah, tá. Um já tinha, era o outro. E eles pregam isso, Eu e a molecada que não tem. Você vai fazer faculdade? A cara assim, faculdade? Eu fiz, eu não sei como é que fala hoje, mas eu fiz como é que fala hoje? Na época era segundo grau. O ensino médio de ensino hoje. Médio hoje? Então, ensino médio. Eu fiz o ensino médio porque minha mãe mandou. Senão eu não comia dentro de casa e não dormia. Senão eu também não faria, não. E sabe o que eles trabalham? Dropship. Sabe o que é dropship? Eles vendem produtos que eles que não tem estoque. Tá. Entendendo? Vende produto que não tem estoque. Então eles são intermediários, eles vendem para você, compram da Giovana. Tá. São intermediários. Entendeu? São intermediários. Tem um que tem 1 milhão. Eu olhei pra casa do moleque assim, mas eu tava na intimidade com ele, falei assim, moleque, sai perto de mim, me dá um susto. Cara, 17 anos, cara. 17 anos. Eu conheci um menino que tá ganhando dinheiro com vídeo dark. Sabe o que é vídeo dark? Não. Vídeo dark é o vídeo que você não tem o seu rosto. Ele faz só cobertura de imagem. Então tem uma voz, tem a voz de fundo, que não necessariamente é dele, pode ser de uma IA. Sim. Pode ser de uma IA com voz, e ele faz cobertura. Aí você tem vídeo motivacional, vídeo educativo, um monte de vídeo. Um vídeo dark não parece o rosto da pessoa. Teve uma febre, foi passageira, que a pessoa que fazia símbolos de emoji, assim, coração. Não, daí foi no TikTok. Aquelas lives, você lembra disso? Isso, e aí as pessoas iam, olha, faz aí um por quê? brabo, e eu te deposito tanto. Isso. Brabo, cara. Eu falei, não, o TikTok tá pagando isso, cara. Eu quero para o planeta que eu quero descer, eu quero ir para outro planeta. É igual publicidade, quando você pega uma produtora e fala assim, a gente precisa de um motoboy, mas não pega ator não, o ator vai querer o salário do ator do DRT e tal, pega um motoboy de verdade que a gente vai dar um cachezinho lá pra ele. É isso aí. Mas porra, o cara, nada contra os motoboy, pelo amor de Deus, mas e quem estudou pra fazer aquele papel naquela publicidade? Fica jogado. Então ficou tudo muito banal. Mas você perceba, olha como você disse, desde a sua formação que você trouxe a esse comentário seu. Quem está fazendo a contratação? A empresa. A empresa. Então, é de cima querendo gastar menos. Para baixo. Lembra que eu falei com você que o mercado imobiliário também é de cima para baixo? Que o corretor tem a sua responsabilidade, mas a gestão tem uma responsabilidade mais evidente nesse início para rodar? Porque o cara que está contratando um motoboy, vai mais barato, também está fudendo toda a cadeia. Nossa, a cadeia dos atores foi pro saco. Então, cara... Tá vendo? E aí você me trouxe um outro olhar sobre o mercado imobiliário. Eu estava até conversando com a Giovana semana passada. A gente vai fazer um evento. No final do ano agora a gente faz um evento grande nosso. Estou escolhendo uns palestrantes. Vou fazer a pergunta. Você vai contratar um palestrante que tem uma base de educação boa, você sabe que tem um conhecimento profundo, ou quem vende ingresso para você que é conhecido? Eu, particularmente. Você é um empresário. Você está com um custo de 2 milhões de é que de repente a minha cultura, é diferente. Eu contrataria o cara que tem bagagem. Eu também. Eu sei que financeiramente eu contrataria o cara que... Mas por quê? Porque o cara que tem influência, ele vai baratear meu CAC, meu custo de aquisição de cliente, ele vai ser menor, porque como ele tem audiência, quando ele divulgar, ou as pessoas já conhecem, então ele me traz audiência, ele vende ingresso, ou ele vai promover, me ajudar a promover. O cara que é muito inteligente hoje, ou o cara que é inteligente, esse cara geralmente ele não está ativo nas redes sociais. Sim, perfeito. Que é um outro erro. Porque aparenta que não existe gente inteligente na internet. Mas existe. Eu acho que não existe. Quer falar? Não vai, cara. Tá entendendo? Não vai. Você fala assim, eu não gosto. Quem faz o que gosta é criança mimada. Sim. Adulto faz o que precisa fazer. Então não tem essa de não querer. Então assim, nós temos que pensar dos dois lados. Nós temos que pensar tanto das empresas que estão sacaneando, contratando o motoboy, contratando o corretor melequento, sacou? Mas também quanto o corretor, o ator, no caso
tô falando porque você é profissional, então eu me permito falar. Claro, imagina. Tá? Se você, né? Que é isso, Guilherme? Teria Que é vontade. isso? Fica à vontade. Tanto o ator quanto o corretor também, que também não utiliza a rede social de forma estratégica. Sacou? Então, assim, nós temos que pensar. Tem um seriado, não sei se vocês já viram. Se não viram, sugiro que você assista o mais rápido possível. Caramba. Hã? Dominando Manhattan. Vou assistir, não assisti ainda. Tá na Netflix. Não viram ainda? Não, vou assistir. Assiste. Tá na Netflix. Dominando Manhattan. É com um corretor que é o corretor de maior evidência hoje, tá? A mulher dele é nova, ele está dentro de Nova York, mercado altamente. Bicho, só vende imóvel de bilhão. É muito bom o seriado, assista. Mas onde eu quero chegar? Onde ele cresceu? Como ele ficou conhecido? Por que ele está na Netflix? Rede social. Rede social. Então, entenda que não é sobre você não usar, mas usar de forma inteligente. Desde o corretor, entender que não é um produtor e sim um corretor, né? Mas também do profissional que é muito inteligente, também não usa a rede social. Então, a gente precisa ir buscar aí Resumindo, o mundo ficou mais complicado. Depois que essa porra chegou, cara, ficou mais complicado. Imagina uma geração, os adolescentes estão chegando agora, a escuta, vai que nem você falou, no emelento, é muito difícil. Na nossa época, as receitas eram mais simples. É porque não tinha muita receita, não né? Não tinha, né? E eram receitas... Hoje... Não é fácil. Hoje, quando alguém me falava assim, veio uma nova rede social, eu falo, puta que pariu. Mais uma que eu tenho que administrar. Eu não aguento. Não, tem umas que eu já nem tô. Tá, né? Já saíram fazendo, não tô nessa aí, não. É foda, bicho. Não dá. Então, hoje você precisa de um time de marketing gigante para te dar uma estrutura. É difícil. E aí tem um outro erro de gestão nosso também. A gente não tem banco de talentos. Você é gerente, né? Sim. Quantas pessoas você está trabalhando para substituir você para você virar diretor? Não precisa me responder, respira mesmo. A respiração já respondeu. Já respondeu. Ô, Guilherme, já respondeu, gente, que é bom para a próxima. Então, cara, sabe como eu virei sócio da empresa onde eu estava? Porque eu entrei para virar dono. Eu tinha uma coisa muito clara. Para eu virar dono, eu tinha que sempre botar alguém pronto no lugar que eu estava. Porque ninguém vai me botar como dono. Tá mais fácil eu amanhã ser diretor do que você. E conhecendo muito menos da consultora do que você. Sim. Por quê? Porque você é muito bom no que você faz. Eu vou olhar pra você e falar assim, é ruim. O problema que eu vou ter no dia que eu tirar você, não vou. Vou colocar quem no lugar? Então assim, a gestão precisa ter um banco de talentos. Você precisa estar treinando hoje uns 3 caras para substituir você. Se você não tem, você vai morrer como gerente. Para você poder voar, Enoque. Você vai morrer como gerente. Tudo bem que teu peso não vai deixar você voar, mas... Mas você entendeu? Você vai morrer como gerente. E na verdade, eu vou te falar bem real. Guilherme, não quero ser diretor. Aí eu vou falar, tudo bem, mas eu vou ficar preocupado. Meu gerente não quer ser diretor, vou ficar puto. Não, eu quero um sócio. Eu quero esse cara como sócio. Ô, Guilherme, eu vou te falar. Hoje a gente tem bastante lançamentos agora, por exemplo, na Zona Norte. A gente lança agora o Rumo Norte na Zona Norte, e não é fácil pra gente arrumar um corretor aqui, na verdade, muitas vezes a gente quer procurar pronto, né? Vamos lá. Você nasceu pronto? De forma alguma. Então, vou dizer pra você, que se o cara pronto igual você não vai existir, então você precisa encontrar quem queira aprender para se desenvolver. Sim. E entender que você vai ter gente que você vai investir tempo, mas não vai te dar retorno. Faz parte do negócio. Sim. É o risco. Segundo, onde você quer estar daqui a 1 ano? Não precisa me responder. Aonde você quiser estar, você precisa ter consciência que para estar ali, você vai ter que trabalhar mais para estar ali. Para usufruir quando você chegar aqui. Porque você tem que fechar um ciclo e abrir outro. Então você precisa planejar melhor. Não falando para você, falando para quem nos ouve aí, nos assiste, assim, tanto para o corretor quanto para o gestor, a gente precisa ter uma cultura de banco de talentos, cara. Porque senão você vai morrer, cara. Morrer onde você está. E provavelmente você bater um teto financeiro, ou está muito próximo de bater um teto financeiro. Ah, mas se eu vender mais, eu ganho mais. Você tem capacidade de vender mais? Você pode ter de venda, mas não mais de tempo. Sim. Daqui a pouquinho você está com burnout,
Daqui a pouquinho você viu o seu filho passou e você não curtiu. Então, assim, tem outras coisas. Não deixa para pensar nisso quando você estiver sem saúde. Por isso você está com saúde hoje, começa a pensar nisso. Falo isso para você, falo isso para mim, falo para quem nos ouve e nos assista aí. A gente precisa ter plano de carreira, plano de vida. A nossa vida não é o trabalho faz parte da nossa vida. A gente precisa começar a entender que não é sobre trabalhar menos, é trabalhar melhor. Trabalhar melhor. Entendeu? Então, assim, olhar para o teu time, se não tiver ninguém ali, buscar uma pessoa para estar ali, você precisa ver. Você tem vontade de ser sócio aqui, não? Eu já estou à vontade aqui, vou levar só essa bomba aqui que eu quero. Eu quero a bomba. Entendeu? Eu quero virar sócio. Você já perguntou para o seu diretor o que você precisa fazer para ser sócio dele? Ainda não. Pergunta, cara. Já anota. O que eu preciso para ser sócio? É ele. Agora, põe cri. É você mesmo? Então, bicho. Já foi falado. Eu não sei se eu piorei, eu sou mais. Eu sei. Ó, quando acabar aqui, eu preciso ir embora, eu vou deixar vocês aí. Eu vou embora, deixa equipamento aí. Para ser seu sócio? Ele precisa dizer para você, até para você ter uma direção de onde você quer chegar e caminhar para as competências que precisam ser desenvolvidas para ser sócio. Sim. Porque às vezes você vai desenvolver competências que ele vai dizer, mas isso não é valor para mim. Isso não é valor para mim. Eu vou dizer para você. Aí você tem que conhecer a empresa, conhecer a cultura da empresa. Conhecer a empresa, a gestão, aonde você pode se encaixar. Porque às vezes ele pode dizer para você assim, não quero sócio agora. Aí você vai ter que gerar para ele uma ideia de uma sociedade, de um negócio, que talvez ele não tenha visto que seja interessante para ele. Sim. Entendeu? Já colocou tudo na mesa, já estou falando, e aí você vai se desenvolver para isso. Então, um banco de talentos para corretor, hoje, provavelmente, quem é gestor aí? Pareto, você tem 20% do time entregando 80% do seu resultado, você tá fudido, você tá na mão de corretor, e o corretor, ele que não está vendendo, é um pai de família que sem venda, é uma mãe ausente, estão marginalizados na sociedade, porque eles não se sentem merecedores de participarem de festas sociais, porque eles estão sem dinheiro. Então, assim, tem essa preocupação social que a gente precisa ter. Então, assim, a gente precisa ter corretores, eu chamo assim, corretores anjos, corretores ajudando os outros corretores a vender. Ter gestores criando banco de talentos, criando outros gestores, outros gerentes para vender. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, pensar na saúde. Porra. Entendeu? Viu? Bicho, tô falando sério com você. Você tem que servir de inspiração, cara. Tu tem que ser o cara mais tesudo daqui dentro da operação. Eu tenho que olhar pra você e falar assim, cara, eu quero ser esse cara. O Anel que tá tomando tanta burdoada na orelha que ele não vai dormir hoje. Bicho. Amanhã já vou mudar. Posso dar uma sugestão? Primeira coisa que você vai fazer amanhã, sabe o que é? Com todo respeito? Claro. Não. Ir no médico, ver seus exames. Seus hormônios, ver sua testosterona. Primeira coisa. Deve estar lá embaixo. Regular. Tô falando isso pra você, cara. E não pra você, o corretor que nos ouve aí agora. Você tem que ver seus exames, cara. Fazer seu exame de sangue. Cuidar da sua saúde. Cara, uma pessoa que não cuida da sua saúde, como é que vai cuidar dos meus clientes? Viu? É verdade. Cara, pena que estourou demais até o tempo, Gui, meu, fantástico. Quanto nós viajamos por muitos assuntos aqui, né? Queria agradecer demais. Quero que você fale. Já tá. A honra é toda nossa. Não, foi muito legal. Parabéns pelo estúdio. Gostou? Porra, irado. Quiser jogar um flipper, bater uma sinuca aqui, tá em casa. Só pra vir aqui. Só o espaço aqui já vale a gravação. Tá vendo? Muito legal. Parabéns. Você tá com inscrição aberta para o seu curso do final do ano? Ainda não? Como é que faz pra pessoa entrar em contato com você? Me acompanhe lá no Instagram, Guilherme Machado Oficial. Tá? Acompanha a gente lá no Instagram, a gente sempre está divulgando por lá. E vem conversar com a gente. Nosso escritório está ali no bairro Pinheiros, aqui em São Paulo. Sim. Tá? Conhecido como Toca da Raposa. Tá? Por que Toca da Raposa? Porque a raposa é nosso arquétipo. Aí tem uma história, bicho. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Então tem uma história da raposa bem legal. Eu daria um outro podcast. Não, podemos fazer outro. Já fica a dica. Já fica aqui o gatilho da antecipação pro próximo. Aí a gente só vai falar desse assunto. Eu gosto também desse assunto. Vai ser legal. Bacana. Obrigado mesmo. Tá aí. Entre em contato.
com o Guilherme Machado, e você responde lá em inbox e tal. Cara, gente boa demais, tá a gente louco. lá. É uma satisfação. Se for no médico, pede pra não proibir de comer as delícias da Favos de Mel, por favor, Guilherme. Agora a gente Eu vou amanhã no médico. Amanhã, é só amanhã que eu vou no médico. Hoje eu queria agradecer muito o Guilherme, sou consumidor do conteúdo dele, e agradecer de verdade. Fizemos o convite, ele veio, e eu tenho certeza, essa dica que você deu aqui vai ser de muita valia, e a gente continua contratando corretores para a Zona Norte, e o pessoal vai ver esse podcast, e pode ter certeza, os corretores que vierem trabalhar com a gente vão ser realmente capacitados a assumir aí o meu lugar, porque eu quero crescer na empresa. A diretoria já ouviu, quero ser sócio. O corretor ideal vai conversar, se não tem ainda, vai desenvolver um plano de carreira para o corretor de imóveis. Então, como você pode entrar como corretor, como é que você pode virar gerente, supervisor, coordenador de produto, diretor, porque as coisas precisam estar claras na mesa. É verdade. E o Guilherme está convidado a conhecer os estandes de venda. Obrigado pelo convidado, não me chamou não. Da Construtora Ideal, para ver essa diferença que você falou aqui no programa. Lá programa. no Zona Norte tem um grande amigo lá, o Mirante, não sei se você conhece. Sim. Mirante lá, Luiz, um grande amigo. Legal. Porra, que show de bola, que bate-papo gostoso. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Separar o seu tempo aí, que eu sei que é um tempo super precioso e raro na agenda de vir até aqui. Uma honra. Obrigado aí pelo convite. Foi mais um Bate-Papo Ideal, o podcast da Consultora Ideal. Parla, garoto, até a próxima.